Bom dia! Opa, sexta-feira novamente. Como vai você? Já está aí conectado na Rádio Impacto? Bom dia, você que está conosco no Face Alive. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje de especial? Bom dia, Denver, lá de Portugal, Juliana, Ana Luísa, o pessoal já vai chegando, né? Eu estou vendo aqui na rádio, o telefone da rádio está aqui, hoje está às 10h04. Então não sou eu que estou atrasado não, tá, gente? É aqui mesmo a produção que está um pouquinho, né? Um pouquinho para trás. Bom, vamos lá. Vamos nos preparando, né, para mais um final de semana e eu espero que a gente passe na presença do Senhor, porque é muito fácil a rotina, né, dos dias de semana, vai de segunda, quarta, sexta. Para mim a semana é segunda, quarta e sexta quase, né, que é os dias que eu estou aqui com vocês. Rapidamente passa. Bom dia, Luísa. E eu tenho falado muito para vocês isso, né? Como que a gente acorda, daí a pouquinho já está na hora de dormir. E hoje de manhã, não é, eu estava meditando em Eclesiastes, né? Coloquei um pregador e ele começou a falar sobre Eclesiastes. Eu falei, gente, é isso mesmo. Eclesiastes era a resposta que eu estava procurando, né, para esse dilema. Eclesiastes é um livro escrito pelo rei Salomão. E todo mundo sabe a história do rei Salomão, o rei mais sábio, né, de toda a terra. Nunca existiu um homem tão sábio como Salomão. E, no entanto, ele escreve esse livro de Eclesiastes, que eu nunca gostei desse livro, eu sempre pulo, porque é um livro que te coloca para baixo. Bom dia, Maria Cristina. Falei, gente, que porcaria de livro é esse? Por que que isso aqui está na Bíblia, né? Então foi muito bom, né, meditar essa manhã com esse pastor que estava falando justamente em Eclesiastes. Eu falei, ah, tá, então agora eu entendi por que é que este livro está aqui na Bíblia, né? Vamos ver aqui, ó, Eclesiastes 3, tempo para tudo. Eu até estou para trazer, eu esqueci, uma poesia enorme que eu escrevi no começo da minha conversão sobre o tempo que não para de passar, né? O tempo que passa acelerado. E eu vou ver se eu lembro de trazer essa poesia do tempo. E Eclesiastes 3 vai dizer, tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar. Este matar aqui é matar assim, não é matar outras pessoas simplesmente, né? Não é assassinar, é matar numa guerra, né? Tempos de guerra e tempo de paz, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. Esse espalhar pedras na antiguidade isso significava você semear pedras, encher de pedras o território do seu inimigo. Então não ia nascer planta nenhuma, né? Ele ia ter que remover todas aquelas pedras para fazer a plantação. Então tempo de ajuntá-las, né? De recolher as pedras que foram colocadas lá. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer,
porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Né? Aqui diz em outra versão que o Senhor ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, o que é que nós temos no nosso coração? A eternidade. Mas nós estamos vivendo nessa dimensão temporal. Então, nós estamos aqui vivendo nesta dimensão temporal, mas o nosso coração, ele anseia por viver a eternidade, porque nós fomos feitos assim por Deus, né? Ele nos criou com um coração que anseia por estar na eternidade com Ele. Então, há uma insatisfação constante. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber, aproveitar tudo aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer ou já aconteceu antes, Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Então, Salomão, em Eclesiastes, ele resolveu fazer uma experiência. Como um homem sábio, ele resolveu tentar entender a vida, porque o que ele está analisando assim, é tudo o que acontece debaixo do sol. O que acontece debaixo do sol está no nosso tempo terreno, porque o sol ele vai marcar o dia, a lua, a noite, né? Então, esse ciclo de amanhece, anoitece, e você vai, o homem vai para o seu trabalho e volta para casa, e você acorda de manhã, você come, você escova dente, você vai no banheiro e vai comendo o dia inteiro só para depois ter que se esvaziar novamente e se encher novamente de comida. Você toma banho, você está sujo, e você toma banho e você está sujo. Então, é uma coisa repetitiva, sem sentido. Mas qual foi o erro que Salomão cometeu? Porque ele não encontrou o sentido de todas essas coisas. Porque ele estava tentando entender a vida do homem sem Deus. Ele tirou Deus desta realidade e resolveu analisar toda essa questão, né? Resolveu entender, e ele chegou mesmo à conclusão que o homem é como os animais, né? Vive mesmo ali por viver, né? Para dormir, para comer, para sobreviver. E realmente, né? O homem sem Deus, ele é como os animais. Agora, o homem com Deus, o homem é feito à imagem e semelhança do seu Criador. E toda a nossa dignidade, todo o nosso propósito de vida, toda a razão da nossa existência está em Deus. Não existe nenhum sentido na vida se você tirar Deus da sua vida, ok? E o Senhor, Ele é tudo para nós, né? Para nós que somos cristãos, o centro da minha vida é Jesus Cristo, meu Salvador, né? Ele que é o próprio Deus Pai, que se fez filho, que se fez homem para vir até nós, para se identificar conosco, para demonstrar o grande amor que Ele tem por nós. Ele veio a esta terra, não é? E o Espírito desse Deus Pai, desse Deus Filho, este Espírito Santo que hoje habita em nós. Deus é um, Ele é trino, mas Ele é um. E Ele é a razão da nossa existência. Tira Deus e o que sobra? Sobra uma pessoa sem razão de viver, sem propósito. Um dia ela está triste, outro dia está alegre. Um dia tem uma coisa que põe a alma dela para cima, outro dia tem uma coisa que coloca a alma dela para baixo.
São pessoas muito instáveis que, né, às vezes elas ouvem uma palavra de outra pessoa que as deprecia ou qualquer coisa e elas já estão tristes, já estão deprimidas. O menor problema derruba essas pessoas porque elas vivem somente baseadas em sua própria alma. E a alma, ela é instável. Na alma está, né, o centro, são as emoções, né? As nossas emoções estão na nossa alma. Nos tornamos almáticos apenas, não é? E o que nos dá estabilidade é o Espírito, porque o Espírito vem de Deus. O Espírito é a vida de Deus em nós. Então, Salomão, ele se resolveu. Deixa eu analisar o que está acontecendo debaixo do sol. Ou seja, ele dá licença, colocou o Senhor ali de ladinho, o Criador, né? E começou aí você vai ver toda essa meditação dele no livro de Eclesiastes. E ele vai de mal a pior. E ele fala, ó, tudo é vaidade. Nada tem sentido. Nada tem sentido. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E nós buscamos por este lugar de eternidade nele. Nós queremos voltar para a nossa casa, que não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa. Por isso, né, está lá em Romanos, toda a natureza geme, né, frustrada, aguardando este momento, esta revelação dos filhos de Deus. E nós somos seres finitos, não somos seres eternos aqui nesta terra, não é? E Deus é infinito e Deus é eterno. Então nós somos cheios de perguntas, cheios de questões e não podemos ter a explicação porque nós não somos capazes de entender Deus, de entender o agir de Deus. Ele não tem como nos responder agora, ele não tem como fazer com que você entenda, porque você está numa condição, nós estamos numa condição agora que nós estamos inseridos nessa dimensão temporal, com um corpo físico perecível, né? É como criança que quer que o pai explique coisas que ela não tem condição de entender, só quando ela crescer. E só quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos encontrar a resposta que estávamos buscando para todas as coisas. Aí sim, nós vamos ver a Jesus Cristo como Ele é, porque nós vamos ser eternos como o Senhor Jesus Cristo é eterno. Aí nós o veremos como Ele é, conforme diz a palavra, né? Mas, por enquanto, nós estamos nesta jornada e estamos afligidos por causa disso. Nós estamos aqui inseridos nesta dimensão do tempo terreno, dia e noite, dia e noite, dia e noite, tudo repetitivo, um ciclo repetitivo que parece que não tem sentido, porque o único sentido de todas essas coisas está em Deus, está oculto, né? Só Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida através de todas essas coisas. Então, quando Salomão ele conclui aqui Eclesiastes, ele vai concluir assim: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como os pregos bem preparados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente, né? Quantos seguiam somente pela sua própria mente? A mente, ela não foi capacitada para nos guiar, e sim o Espírito do Senhor. É o nosso Espírito cheio do Espírito de Deus. E ele diz, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta:
tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Ele chegou a uma conclusão. Por que é que nós fomos criados? Por que é que nós estamos vivendo nesta terra? Para temer a Deus. Esse temer não é ter medo, né? É para honrar a Deus, é para adorar a Deus, como diz em Efésios, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Não é? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda porque Ele pode, e nós, se tivermos juízo, vamos obedecer. Porque Salomão, o homem mais sábio da terra, ele caçou resposta para todas as coisas e não encontrou nada, não é? A resposta que ele encontrou foi: você não entende coisa alguma, então limite-se a obedecer. Obedeça a palavra do Senhor e você vai se dar bem. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Então, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, né, por mais que pareça que nós estamos aqui fazendo o que queremos fazer, que você pode fazer qualquer coisa que você decidir fazer, você está operando em erro. Isto é só aparência, porque nós temos que andar em temor a Deus, em obediência aos mandamentos do Senhor, honrar pai e mãe, né? Tanta coisa que precisamos obedecer, tantos mandamentos do Senhor. Devemos perdoar sempre, honrar o nosso pai e a nossa mãe, ser honestos, falar somente a verdade. É muita coisa que nós podemos aprender da palavra de Deus, que nós precisamos andar em obediência. Faça ao outro o que você desejaria para você mesmo, né? Ame o seu próximo, disse Jesus, como eu os amei, a ponto que ele entregou a sua própria vida por nós. E por aí vai. Nós temos, né, vários mandamentos de Deus. O principal deles, amar o Senhor com toda a nossa força, toda a nossa mente, coração, vontade, tudo, né? Amar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, na maior intensidade possível, e amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Este é o maior mandamento que nós devemos obedecer. Porque se você for sábio para obedecer, você vai, né, ser aprovado e você vai chegar na eternidade que Deus preparou, né, para nós, porque por isso Ele colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem deseje, né, estar com Ele na eternidade. Porque de tudo isso que nós vamos fazer durante a nossa vida, se vamos obedecer os mandamentos de Deus ou desobedecer, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Que coisa difícil é um momento desses de prestação de contas, hein? E nós vamos dar conta de tudo que fizemos e, aliás, de tudo que falamos. Jesus, ele disse que não é prestar conta só de tudo que a gente fez, não. Que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. E isso é interessante, me lembrou um texto agora que eu vou lá nele com vocês. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos e até daquilo que nós fizemos em segredo, que você pensa que ninguém viu, você vai ter que prestar conta, seja o bem ou o mal. Está tudo sendo muito bem anotadinho. E aqui, quando eu falava, né, de prestar conta das nossas palavras, como o que a gente fala é de extrema importância. Eu quero ir lá no começo do Evangelho de Lucas,
esses dias, algo que tem me chamado a atenção aqui, foi sobre o nascimento de João Batista. Zacarias, né, chegou o turno dele, ele foi sorteado e ele entrou como sumo sacerdote no Santíssimo. E ali o anjo Gabriel apareceu para ele e trouxe uma boa notícia. Eu sou Gabriel, servo de Deus, ele me mandou falar com você para lhe dar uma boa notícia. Ele falando com Zacarias, o pai de João Batista. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E estávamos falando justamente que há tempo para todas as coisas, né? Deus, ele fez tudo perfeito a seu tempo. Ele é o dono da história, da minha história, da sua história, da história de toda a humanidade. E no tempo perfeito de Deus, todas essas coisas que Salomão estava falando, tempo para isso, tempo para aquilo, elas vão encontrar a sua razão de ser. Então aqui está Gabriel dizendo, no tempo certo as minhas palavras vão se cumprir. E porque você não acreditou, falou ele com Zacarias, ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. E nasceu de Zacarias, João Batista. Da mudez de Zacarias nasceu uma voz que clama no deserto, era a voz de seu filho João Batista. Por que é que o anjo fez que Zacarias ficasse mudo? Está aqui porque você não acreditou, você ficará mudo e não vai poder falar até o dia em que seu filho nascer. O Senhor fez que Zacarias ficasse mudo para que ele não manifestasse a incredulidade dele e viesse a atrapalhar os planos de Deus. Deus, ele trabalha com a palavra, ele criou o mundo através da sua palavra. Tudo foi falado, né? E ele disse e veio à existência. E para que Jesus Cristo pudesse vir a esta terra, foram milhares de anos os profetas profetizando, né? Desde lá do comecinho, logo depois de Adão, né? Nós vamos ver Enoque profetizando e por aí afora. Deus foi usando muitos dos seus escolhidos, dos seus profetas, para anunciar a vinda do Messias. Era necessário que nós, homens, né, profetas de Deus, fossem trazendo a existência através da palavra o Cristo de Deus. Então, cada profecia, cada palavra liberada sobre a vinda do Messias foi construindo o caminho, não é? Abrindo este caminho para que do reino espiritual, das regiões celestiais, pudesse vir à existência na nossa dimensão temporal, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Porque Deus, ele deu ao homem todo o governo sobre a terra. Ele deu a Adão todo o governo sobre a terra e ele não tirou. Adão passou para Satanás, mas ainda assim, Deus não tirou o governo do homem, né? Satanás usurpou, mas esta autoridade de governo ainda estava na boca do ser humano. E Deus não poderia simplesmente, depois de ter colocado a terra em nossas mãos para que a gente tomasse conta e governasse, ele não poderia invadir esta terra, sem mais, sem menos. Deus opera através do homem aqui nesta terra. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que falar, nós temos que determinar, e através da nossa palavra, então Deus vai agir.
mas ele não age como um tirano, ele não interfere se não for através de um pedido do próprio homem. Por isso ele precisava que todos estes profetas do Antigo Testamento, eles falassem a respeito do Messias, eles anunciassem que o Messias estava vindo, eles liberassem essas palavras. E eles foram liberando essas palavras de profecia, como Isaías, como deve ter sido difícil para Deus encontrar um Isaías que tivesse a ousadia de profetizar que a virgem daria à luz um filho. Profecias difíceis, que o profeta podia dizer, eu não falo isso é uma loucura, não vou falar, Mas esses profetas, eles estavam em temor a Deus e em obediência, andando em obediência. Deus foi possível para o Senhor, então, colocar na boca dos profetas todas as profecias. Foram pelo menos 300 profecias que Jesus veio cumprindo uma a uma, conforme havia sido dita pelos profetas na antiguidade. Então, o Senhor, ele próprio se restringiu, não é? Ele tem todo o poder, mas ele não vai interferir, a não ser que nós autorizemos a interferência de Deus. Por isso, as nossas palavras são tão importantes. Quando o anjo Gabriel finalmente chegou para Maria, milhares de anos, esperando, e ele finalmente chega a Maria e diz, bem-aventurada, você foi escolhida para trazer o Messias. E qual foi a resposta de Maria? Seja feita em mim a tua vontade, eis aqui a tua serva. Ela recebeu aquelas palavras e por isso a semente veio. A semente daquela palavra veio para fecundar o ventre de Maria com a assessoria do Espírito Santo que veio sobre ela, para fazer com que aquela semente tivesse vida, gerasse a vida do Messias. É mesmo como o cenário de Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a terra e a palavra de Deus foi liberada, haja luz. E essa luz era o próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo de Deus que estava desde a fundação do mundo. Ele era a palavra lá no começo. Por ele foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra e o Espírito geraram juntos toda a nossa dimensão temporal terrena. Da mesma maneira, quando Jesus quis quando ele veio nesta dimensão terrena, quando Deus quis se encarnar como homem, precisou vir a palavra do anjo. Maria perguntou, como é que vai ser isso? Eu creio, eu recebo esta palavra. E perguntou, como vai ser isso? E o anjo falou, olha, o Espírito de Deus vai te envolver. Então, nós temos mais uma vez aí a presença da palavra liberada e a ação do Espírito Santo. Na nossa conversão, é o mesmo processo que acontece. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra em nosso coração, nós abrimos a boca para dizer, Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, e tudo isso vem a palavra e o Espírito juntos, que são capazes de fazer com que você nasça de novo, agora na dimensão eterna como filho de Deus. Então a palavra na nossa boca, ela tem o poder de ligar e desligar as coisas entre terra e céu. Zacarias, ele foi emudecido pelo anjo para que ele não falasse palavras contrárias que interferissem no plano anunciado de Deus de que Isabel iria engravidar e ter um filho. Zacarias, ele não falou, contra, mas ele agiu a favor, porque ele argumentou, eu e a minha esposa, nós já somos velhos
E, no entanto, ele teve relações com Isabel, porque Isabel concebeu logo em seguida, né? Então, depois que o anjo emudeceu ele mudou, né, de atitude e resolveu crer e realmente engravidou Isabel. E Maria vai então visitar Isabel, e quando o bebê que está no ventre de Isabel percebe a presença de Maria, Maria carregando o Messias em seu ventre, João Batista é batizado no Espírito no ventre de Isabel. Ele se enche do Espírito, ele pula no ventre de Isabel e ela fica também cheia do Espírito e começa a glorificar a Deus e a profetizar a palavra e o Espírito. Assim que ela ouviu a saudação de Maria, o Espírito, né, se manifestou ali junto com aquela saudação, aquela palavra, porque Maria foi visitar Isabel em obediência ao Senhor. E ali foi feita a ligação entre João Batista e Jesus Cristo. Desde o ventre materno, eles se conheciam, né? Eles tinham uma missão que um estava ligado ao outro. Com muita diferença, logicamente, porque Isabel concebeu de Zacarias, mas Maria concebeu do Espírito do Senhor. Bom dia para todos vocês, Andréa Condé, o pessoal no Face. Good morning, Sobit. Como estás? Como estás, Beth Sabet, que está em Colômbia? Temos pessoa aqui de Colômbia, do Nepal. Não é? Muito interessante. Vocês não me entendem, né? Eles não me entendem, mas eles podem me ver. Good morning. God bless you. Chamasi. Deus le bendiga. Muito bem. Então, nós temos todo o poder na nossa língua, como diz Tiago. A nossa palavra, ela é poderosa, principalmente se somos cheios do Espírito do Senhor. Nós temos o Espírito e a palavra ungida, liberada. Ela vai fazer toda a diferença. É como eu disse para vocês inúmeras vezes. Eu oro com o pessoal do Nepal, da Índia, oro concordando, vai chover, que está precisando, que está muito calor, que precisa uma chuva, e Deus envia chuvas. Vai parar de chover, porque estão todos morrendo afogados. E o Senhor tem honrado a palavra na minha boca. Aí você pode dizer, mas quem você pensa que você é? Eu sou uma filha de Deus. Jesus me deu toda a autoridade, assim como deu a você, para falar nesta terra, para ligar e desligar, para repreender as forças malignas que operam através da natureza. Nós temos de volta e com muito mais força a autoridade que cada um tinha sobre toda a criação. Nós só precisamos nos tornar conscientes desta autoridade e de remover das nossas vidas as coisas que nos tiram esta autoridade, como incredulidade, porque nós temos que crer que o nome de Jesus Cristo ele é poderoso nas nossas bocas. Jesus tem todo o poder. Você não tem, mas ele tem. E ele deu o nome dele que é para a gente poder usar, não é? Mas quem pode usar o nome de Jesus com autoridade? São aqueles que estão andando em submissão a Deus. São aqueles que não usam as suas palavras para pecar, que têm cuidado com as suas próprias palavras, que não usam a sua boca para mentir, para falar palavrões, para fofocar, para amaldiçoar pessoas. A sua boca tem que estar santificada, para que então ela possa ser usada com autoridade e tenha efeito a sua palavra. Porque, como Jesus explicou, um reino dividido contra si mesmo,
ele não tem como prevalecer. Se da minha boca jorra, tem hora, água amarga e tem hora água doce, essa autoridade não vai estar na minha boca. Né? A minha palavra vai estar dividida. Então, tem hora eu autorizo o diabo a agir através das minhas palavras. E depois eu chego e falo, Satanás, você está proibido de fazer isso, ou quero, né, libertar uma pessoa, fala, espírito imundo, sai dela. Ele vai rir na minha cara. Por quê? Que é isso? Nós somos amigos. Tem hora você fala e fala, e eu faço tudo o que você quer, e eu faço segundo a sua palavra, né? A sua palavra anda de acordo comigo, eu sou o pai da mentira e você mente, não é? Então, como que agora o diabo vira para você e fala, você não tem autoridade para me mandar sair agora? Ou você é comigo ou você é contra mim, como diz Jesus. Ou você está comigo ou você é contra mim. Então, por isso, você não pode ter uma boca dividida, né? Uma língua dividida que ora abençoa, ora amaldiçoa, como diz Tiago. Você tem que santificar o teu falar para que você tenha, então, autoridade. E santificar a tua boca é a coisa mais incrível, porque a tua boca mostra direitinho o que você tem dentro de você. A boca fala do que está cheio o coração. Quando uma pessoa abre a boca, que ela começa a falar, você já imediatamente começa a ver o que é que ela tem dentro dela. Como é a vida de pensamentos desta pessoa. Não é? O nosso falar, ele nos denuncia. Muito bem. Então, Zacarias ficou mudo para não falar besteira, para não atrapalhar os planos de Deus. E isso é uma lição para a gente, não é? De que nós precisamos cuidar muito, muito das nossas palavras. E eu tenho falado bastante sobre isso nesses dias. Porque o que você disser mostra aonde está a sua fé, vai mostrar o que você crê. E vai ser feito segundo a sua fé. Segundo a sua fé, você vai ter aquilo que você está falando. Porque você está falando, você vai ter aquilo que você está dizendo. Então, muito cuidado, porque a palavra, ela é uma semeadura que você vai fazendo. Amém? Eu quero prosseguir com vocês. Nós estamos com o tempo já limitado, mas eu vou entrar nesse assunto, ok? Em 2 Crônicas, nós estávamos falando de Salomão, né? Como Salomão ele perdeu, com toda essa sabedoria, ele perdeu o rumo, porque ele, né, tirou o Deus da vida dele por um certo tempo. Ele achou que as riquezas, que as mais de 1000 mulheres e concubinas, que tudo aquilo, né, que ele fez e aconteceu na vida dele, que aquilo era o caminho da cidade, e isso tirou ele da presença de Deus. Mas, pelo visto, né, do jeito que ele concluiu Eclesiastes, nós queremos crer que ele se arrependeu. E temos história de homens que deixaram a presença de Deus, não só como Salomão, né, que é uma coisa triste, com tanta sabedoria. Você vê que a sabedoria do homem, ela é loucura para Deus. Nós vimos também isso essa semana, né? Que a nossa mente, ela luta contra o nosso coração. E a voz de Deus, os comandos de Deus estão em nosso coração. A mente do homem está ligada com a nossa parte carnal. Ela precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser amestrada e nós precisamos, então, nos dispor, tomar uma decisão, ter uma decisão, uma atitude
não é? De obedecer a Deus. Nós temos que dispor no coração que nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Então, nós vamos ver que também, depois de Salomão veio o filho dele, Roboão. E aí nós vamos ver o que Roboão fez, né? O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei. Com 40 anos, a pessoa já tinha adquirido uma certa maturidade. Governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naamá, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Então você vê que, né, Salomão foi riquíssimo, nunca foi tão rico. Israel, né, estava numa prosperidade tremenda, e aí veio Roboão. Roboão, ele, com a falta de sabedoria, dividiu o reino em dois. Ele ficou com o reino do sul, né, Judá, com a tribo de Judá e Benjamim, e ao norte, as outras 10 tribos ficaram, né, na parte norte de Israel. Foi dividido o reino. Roboão ia lutar, né, para isso não acontecer, mas o profeta veio e falou: isso é de Deus, tá? É Deus quem fez isso, consequência, né, de tudo aquilo que o pai dele já tinha produzido, né? Idolatria, porque olha só, a mãe de Roboão era Naamá, ela era uma amonita. Esse povo, ele foi gerado por uma das filhas de Ló, né? Um incesto da filha de Ló com seu pai. Por que Roboão é que herdou o reino de Salomão? Porque Salomão tinha feito templo para tudo que é Deus lá em Israel, tinha feito alianças políticas, casado com mulher de tudo que é povo, e de Naamá veio Roboão, e Roboão que foi ser o sucessor, gerado, né, desse povo que não era, né, o povo de Deus, era fruto, né, deste relacionamento da filha de Ló com seu pai. Em 1 Reis está lá que a divindade Milcom, ou Moloque, é que era adorada por esse povo, né? A mãe dele adorava Milcom, ou Moloque era um deus, né, que tem a ver com abuso de crianças. Muitas crianças eram sacrificadas a esse deus. Então, o juízo veio contra eles. Vários textos aqui falando do juízo de Deus que veio por causa desta adoração, desta idolatria. E Salomão também adorou a deusa Sidom, ou Astarote. Adorou Moloque, que é este que eu acabei de dizer, que é um deus nojento, a adoração dele, né? Também a adoração ao deus Amon é outra que é nojenta, muita prostituição, né? Promiscuidade, sacrifícios humanos horríveis para esse deus Amon. E Salomão estava adorou também Quemos, deus de Moabe, outro deus que é nojenta a adoração. Então, tudo isso, quando Roboão assumiu, em 2 Crônicas, que eu li para vocês aqui, 12, 14, vai dizer: Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade do Senhor. Ele não dispôs em seu coração para conhecer a vontade do Senhor. E a próxima vez que a gente falar sobre esse assunto, nós vamos ver que nós precisamos dispor o nosso coração para fazer a vontade do Senhor. Se você não estiver, né, com essa decisão tomada, se você não tiver decidido isso, na primeira oportunidade que o
o diabo vier te trazer, você vai ceder e você vai cair. Tá? Mateus 22, 33, 36. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e a sua mente. Se você não estiver determinado a conhecer e aplicar a vontade do Senhor em sua vida, você vai dar lugar à sua própria vontade. Uma vontade, né, que vai ficar enfraquecida e a primeira tentação, né, você vai cair. Ok? Então, nós vemos a jornada de Josué. Josué, ele teve que entrar com o povo na terra prometida. Ele teve que se superar. Deus falou com ele, ser forte, foca e põe a minha palavra diante dos teus olhos. Ok? Realmente, né, dispõe o teu coração para obedecer a minha palavra. Conheça e dispõe o teu coração para andar nos meus decretos, para obedecer os mandamentos, e tudo vai te sair bem. Eu vou te dar vitória em todas as tuas batalhas. Mas Josué teve que ter um coração realmente tratado por Deus para ser focado e determinado em fazer a vontade do Senhor, custasse o que custasse. Depois Daniel, como Daniel, ele determinou fazer a vontade de Deus mesmo em Babilônia, né? Não quis se contaminar nem com as comidas que foram oferecidas. José, como José estava determinado a não pecar, né, com a filha, com a esposa de Potifar, ao ponto que ele fugiu dela e largou a capa na mão dela, a capa que a pessoa nunca, né, largava. Ele largou a capa, largou qualquer coisa, ele largaria para fugir daquela mulher, porque ele tinha determinado em seu coração que ele não ia pecar, que ele ia ser fiel a Deus. Nós temos que ter esta determinação de ser fiel a Deus em nossos corações, porque aí nós vamos fazer o que está lá no final de Eclesiastes. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque de tudo que você, né, fizer, você vai prestar contas. E eu fui mais longe, não somente de tudo que você fizer, mas de tudo que você falar, você vai prestar conta. Então, muito cuidado com o que você tem no teu coração, porque vai escapulir pela sua boca. E se você não quer que entre no seu coração, vigia a tua mente. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Porque se você encher a sua mente, os seus ouvidos e os seus olhos com outra coisa que não seja a palavra de Deus, você vai ter problemas. A sua mente vai te trair, o teu coração, a tua boca. Ok? E foi isso a conclusão que Salomão chegou depois de escrever todo o livro de Eclesiastes, né? A vida não vale nada, não tem lógica, não tem sentido, é um tédio, é uma depressão, é um horror. Se você tirar este propósito maior de buscar a Deus, de encontrar a Deus, com o máximo de força buscá-lo, andar segundo os seus mandamentos, andar em obediência, né? Conhece a Deus, prossiga em conhecer mais a Ele, porque como a alva, a sua vinda é certa e nós vamos ter que comparecer, né, diante do Senhor e dar contas desse dom da vida que Ele nos concedeu. Amém? Por isso eu digo, Ele é tudo para mim. Ele é o centro de tudo na minha vida. Ele é a razão do meu viver. Se você puder falar isso, você encontrou a verdadeira razão para estar vivo, né? Para acordar a cada manhã. Amém? Então tá bom. Essa foi a nossa meditação de hoje. Fiquem na graça do Senhor, na paz que Ele nos dá. Amém? Se Deus quiser, segunda-feira,
a gente continua a nossa jornada. Amém? Paz. Tchau, gente.